E é uma honra muito grande termos a pastora Cris conosco aqui essa noite, vinda ali direto de Boston. Obrigada. Vinda ali direto de Boston, do ministério The Father's House. Olha que bênção. Olha que conexão, exatamente, que conexão dos céus, né? Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E eu creio nisso. E eu gostaria que você levantasse as suas mãos e fosse boca de Deus nessa hora, abençoando a vida da pastora Cris, a palavra que já está dentro do coração dela para ser transmitido para nós. Amém? Senhor, nós colocamos a tua filha nas tuas mãos, Pai. Ah, Senhor Jesus, continue, Senhor, falando conosco, Pai, da maneira que o Senhor quer falar. Não aquela palavra que nós gostaríamos de escutar, mas aquela palavra, Senhor Jesus, que já está no seu coração, para vir de encontro, Senhor Jesus, ao coração da tua igreja, Pai. Usa a vida da tua filha com graça, com favor, Pai. Derrama sobre ela, Pai, um espírito ousado nesta noite, Pai. Nós te agradecemos pela vida da pastora Cris aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Trouxe a bagagem inteira aqui para o púlpito. Jesus amado. Peguei tudo. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão felizes? Começamos mais uma semana hoje. E não tem coisa melhor do que começar a semana na casa do Pai, né? Como a pastora Simeia falou, sou pastora ali na igreja The Father's House, em Boston, na cidade de Everett. Pastoreamos a igreja, eu e meu esposo, Reiner Fidelis, há 12 anos ali na cidade de Everett. Tenho 2 filhos lindos, Reininho, de 11 anos, e Bella Rachel, de 6 anos, que é a minha... Ela tem sido um ministério de Deus na minha vida. Deus tem tratado comigo, porque ela é exatamente igualzinha a mim. Bem agitada. E o Senhor sabe como fazer nas nossas vidas, né? Então, para mim é uma honra estar nessa noite aqui, a convite desses pastores abençoados, que abriram as portas de sua casa para nos receber, eu e a minha cunhada, que veio comigo aqui ao Texas. Muito obrigada, Cunha, pela sua companhia. I love you. Ela é uma irmã que Deus me deu e a gente faz tudo junta. Engraçado que a gente até se veste bem parecida e sem combinar. De tanto que a gente anda juntas. Mas eu estou impactada, né, desde a sexta-feira, que Deus tem feito algo sobrenatural nessa casa. Ontem foi ali na Rise Up Conference da querida Moana Débora. E hoje estamos aqui de novo. E eu estava na minha casa... eu acho que foi terça-feira, e eu estava repassando todos os meus esboços para o meu iPad, e eu falei assim: Senhor, eu quero que tu me dê a palavra para o culto de domingo. Eu sei que é um culto da família, eu sei que é um culto onde a igreja toda se reúne, não só mulheres, mas os homens, os adolescentes, os jovens, as crianças vão estar todas ali. Então, Senhor, eu quero que tu me dirija a palavra que tu queres falar ao teu povo naquele lugar. E eu comecei a orar, e o Senhor falou comigo profundamente sobre o Salmo 52. E eu quero ler uma parte para vocês nessa noite, depois eu vou entrar em 2 Samuel, e vocês vão vir juntos comigo. Salmo 51, perdão. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: uma oração por perdão e por limpeza. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha maldade e me limpe do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, para que sejais reconhecido justo em tua palavra e tudo por puro em teu julgamento. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me tens feito compreender a sabedoria. Me purifica com isopor e serei limpo. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Me faça ouvir júbilo e alegria, e se recrearão os ossos que tu quebraste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E é sobre esse verso que eu irei ministrar. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova um espírito reto dentro de mim. Oh, aleluias! Me parecia que o salmista estava com o coração abalado. Me parecia que o salmista estava com o espírito abalado. Quantas vezes nos abalamos por tão pouco? Quantas vezes nos entristecemos por tão pouco? E eu posso falar com toda a propriedade que um homem segundo o coração de Deus escreve esse salmo porque ele está literalmente constrangido pelo pecado que ele tinha cometido. Como que um homem segundo o coração de Deus peca e fica constrangido a este ponto? Primeiro, ele só era um homem segundo o coração de Deus porque Deus sabia qual era exatamente a intenção do coração de Davi. Deus sabia exatamente quem que Davi era. Deus sabia exatamente por que tinha chamado Davi para ser rei em Israel. Não era porque Davi era perfeito, não era pelas habilidades que Davi possuía, não era porque Davi era filho de quem era, não, de Jessé não, é por causa do seu coração. Mas você olha para mim, mas como um coração pecaminoso, um coração que por algumas vezes deslizou, mas se você olhar para você nessa noite, você vai ver que você não é diferente de Davi. Você vai ver que algumas vezes na sua vida, você veio tropeçar no meio do caminho, mesmo conhecendo o Deus que você conhece. Você veio a fraquejar no meio do caminho, mesmo sabendo esse Deus que você serve, que você ama. Você muitas vezes vem desistir do propósito dele, muitas vezes você vem minar a sua mente daquilo que ele tem mostrado para você. Mas nessa noite o que eu quero falar para você, por que um homem pedia um espírito inabalável? Por que Davi estava pedindo aquele espírito e estava em arrependimento? Por que ele estava tão constrangido e com seu espírito abalado? Porque ele pecou contra Deus. E quando nós pecamos contra Deus e nós não reconhecemos, o nosso espírito vive abalado e constrangido. E muitas vezes a gente não sabe por quê. A tristeza bate na nossa alma. Muitas vezes nós não sabemos por quê. Por que a angústia bate nas nossas almas? Muitas vezes a gente não sabe o motivo pelo qual nós ficamos tão amargurados de espírito, muitas vezes com uma palavra lançada, muitas vezes com uma atitude de alguém. Por tão pouco a gente desiste do propósito dele nas nossas vidas. Por tão pouco a gente se afasta das promessas do Senhor. Por tão pouco a gente abre mão daquilo que é tão importante na nossa vida. Mas eu quero falar para você aqui nessa noite, se muitas vezes o seu espírito tem estado constrangido, se muitas vezes você não tem tido força o suficiente para ir um pouquinho mais adiante, para prosseguir mais um pouquinho, nessa noite eu quero falar para você que assim como o Senhor achou Davi, Ele achará você nessa noite. Assim como o Senhor soprou vida nos ossos de Davi, que estavam como se fosse
fossem quebrados, como ele relata nesse salmo, ele te acha nessa noite e coloca tudo no lugar. O engraçado dessa passagem é porque ele escreveu esses salmos, e você vai comigo em 2 Samuel, capítulo 7. Olha só, capítulo 7, verso 4. E aconteceu que naquela noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e fala ao meu servo Davi, assim o Senhor, tu me edificarás a casa para que eu more. Certamente não habitarei em casas desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas assim tenho andado em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar que tenho andado com todos os filhos de Israel, falei alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem tenho mandado que apacente o meu povo de Israel, para dizer: porque não me edificares uma casa de cedros? Agora, pois, dirás assim ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tirei do redil, de trás das malhadas, para que foste príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E tenho sido contigo por onde andastes, e adiante de ti destruirei todos os teus inimigos, e tenho feito grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Gente, como que alguém recebe uma promessa tão grande dessa? A palavra do Senhor diz que fazia tempo que o Senhor, que os tesouros não habitavam em um templo. A palavra do Senhor diz pelo profeta Natã que o Senhor não tinha habitado em templos desde o tempo que ele tirou o povo do Egito. O profeta Natã desce até Davi e lança uma palavra profética sobre Davi e fala um propósito. Davi, Deus te levantou como rei de Israel para construir um templo para que a minha presença habite naquele lugar. Gente, eu não sei você, mas muitas vezes a gente não dá valor às promessas que Deus nos faz. Muitas vezes nós desprezamos a promessa que Deus nos faz nas nossas vidas. Como assim, pastora? Sabe por que Davi desprezou a promessa? Porque Davi mudou o seu foco. Quantas vezes mudamos o foco? Você já notou que a mesma pessoa na igreja, ela faz várias atividades ao mesmo tempo? Você já parou para pensar? Olhe para o seu lado e veja quanta necessidade às vezes temos na igreja. A mesma que está no louvor, é na recepção, vai na mídia, cuida das crianças, bate foto, vai para a cantina, limpa a igreja. A mesma equipe que limpa a igreja faz o louvor. Não sei se é só na minha igreja, mas por que essas pessoas estão tão sobrecarregadas em fazer tantas coisas na igreja? Porque algumas pessoas, a qual Deus tem propósito, a qual Deus tem chamada, tem perdido o foco e tem atrasado aquilo que já era para estar muito adiante. Mas essa noite eu venho pregar para essa igreja que não vai retroceder. Há uma palavra profética sobre um campo verde, sobre árvores que irão frutificar e irão florescer, e você faz parte dessa promessa, assim como o Senhor falou para Davi: Davi, eu usarei a tua vida para construir um templo, para que a minha presença habite. Ei, eu quero falar para você, se a promessa está sobre esse altar, a promessa não é do pastor e nem da Cimeia, a promessa é sua tanto quanto deles. O problema é que Davi caiu porque ele perdeu o foco. Preste atenção aonde os seus olhos estão indo. Preste atenção porque seu espírito está abalado. Preste atenção porque tudo abala a sua vida. Preste atenção porque tudo desculpa. Eu queria trazer uma palavra de vitória, mas é assim que o Senhor me constrói e é assim que eu ministro. É sobre confronto. O confronto muda a sua vida. Andamos cabisbaixos. Andamos disputando cargos quando tem tantas coisas a fazer na igreja.
Davi estava disputando um lugar que não pertencia. Preste atenção. Não, ele não pertencia, aleluias, ele não pertencia a Betseba, nem Betseba pertencia a ele. A mudança de foco faz você querer ocupar algo que não é seu. Meu Deus, Deus está falando aqui nessa noite. Tantas coisas para Davi fazer. Tantas coisas para Davi se preocupar. O foco é mudado quando seus olhos mudam a direção do propósito de Deus na sua vida. Mas nessa noite, se você tem mudado o foco, se os seus olhos não estão no propósito, eu quero falar para você. Eu vim lá de Boston, deixei minha família há 4 dias, há 5 eu ministro todos os dias. Eu vim falar para você, alinhe o seu foco, porque a seara é grande neste lugar e não há tempo a perder. E tem muito a fazer aqui nesta igreja. Eu tenho certeza que tem uma salinha de criança esperando você. Eu tenho certeza, eu cheguei ali hoje, eu tenho certeza que pelo menos 5 poderiam estar ali na recepção. Eu tenho certeza que quando acabar o culto, que o pastor tem que entregar essa igreja, não precisa ser a mesma escala da limpeza. Elas também cansam. Deus está falando aqui. Elas também se sobrecarregam. Não é só você que tem família, que gosta de ficar conversando lá fora. Os pastores também gostam de ficar conversando, de ficar discipulando um. Mas às vezes a gente não pode, porque estamos sobrecarregados, porque muitos mudaram o foco. Vem aquilo que está de errado, mas não são ferramentas para consertar. Vem o que está sobrecarregado na vida de um, mas não tem a mão para dizer, mulher, eu vou com tu, peraí, não vai sozinha não. Esses dias atrás eu vi a Natália e a outra aqui, ó, jogando lixo lá do outro lado ali, vamos? Eu não consigo não, como é que a gente vai fazer agora, Natália? Peraí, que não joga por cima não, que a gente vai ver se tá aberto. E estava fechado, e as duas estavam lá arremessando o lixo para cima. Gente, isso é companheirismo. Quando a outra veio dizer que não conseguia jogar o lixo, essa menina aqui da foto foi logo, não, vamos lá ver. Nós temos que ser assim. A palavra do Senhor diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Quando você declara esforça-te, é a companhia. É estar lá para pegar a mão. Esse negócio de estamos juntos e na hora do vamos ver, fugir, está por fora. Eu não quero que ninguém diga que está junto comigo se não tiver de verdade. Eu cansei dessa palavra, estamos juntos. Então vamos orar junto, vamos pagar um preço junto. Para de ver os defeitos, para de ver aquilo que não está completo. Aleluias, porque você pode ser a peça que está dando errado. Quem muito aponta o erro, pode ter certeza que é a peça que está dando errado no quebra-cabeça, que foi montada e está aí, ó, dando errado. Desconectada. Davi perdeu o foco do propósito de Deus. E Davi não é diferente de mim e de você. Quantas vezes, eu atrasei o propósito de Deus, porque eu só vi o que estava dando errado. Eu só vi o que faltava. Quem está falando aqui é um Davi também. Que Jesus precisou lembrar de onde Ele me tirou. Jesus está falando para você nessa noite. Filho, filha, lembra de onde eu te tirei? Lá do Brasil, esquecidinho. Sem ter visto para entrar aqui, eu carimbei o teu visto. E agora tu fica toda hora botando defeito, botando problema. De braço cruzado, em vez de estar avançando. Deus está falando para os homens dessa casa. Avancem! Muitas vezes a gente tem que andar para trás para poder dar um salto mais na frente. Muitas vezes a gente tem que se humilhar para poder Deus nos exaltar. Muitas vezes a gente tem que voltar e pedir perdão para poder continuar. Davi viu que não podia. Sabe por quê? Estava mal posicionado. Quando você está mal posicionado, você verá aquilo que não é para você ver. O bonitão estava lá na varanda dele, quando todos estavam na batalha. Você ficar aí na sua casa só falando mal do pastor, só botando defeito, só dizendo do não sei o que do louvor, do departamento não sei o que. Ei, o Senhor não te chamou para ser murmurador não. O Senhor te chamou você para estar na frente da batalha junto com os pastores. Só na minha igreja que acontece isso. Um dia desses o pessoal veio reclamar, por que não tem não sei o que? Você quer? Quero. Você quer limpar a igreja? Eu quero. Então tá bom, você não é mais o problema, você é a solução.
Estava faltando alguém para arrumar as quinta-feira, as sexta-feira, a segunda-feira, que a gente tem culto sexta, segunda, domingo e quinta. Eita. E aí, o pessoal dizendo, porque o banheiro está sujo. Porque o berçário não foi organizado. Porque a gente não estava nem tendo tempo de organizar de um culto para outro. Eram as mesmas pessoas. Aí a pessoa veio reclamar comigo e com o pastor. A gente falou, então vamos botar você. E agora está fazendo um trabalho excelente, achou o seu lugar. E muitas vezes as pessoas querem um lugar de destaque. Mas a peça que estava faltando era ela ali para consertar uma área da igreja. Você é a peça que está faltando para que as coisas andem. Eu quero pedir a vocês essa noite, preste atenção no seu foco. Se você tem convicção que Deus te trouxe para esse lugar, se você tem convicção que Deus te trouxe a essa igreja, sempre tem algo mais. Se posicione. Um homem mal posicionado é um homem caído. Davi caiu não foi quando ele pecou, consumiu o ato com Betseba. Foi quando ele se acovardou de ir para a batalha e descansou. Não é hora de descansar. Não é hora de cruzar os braços. É hora de avançar. É hora de avançar. Muitas vezes, o nosso posicionamento nos leva à ruína. Tanto leva ao êxito, como leva à ruína. Tanto leva a conquistar uma promessa, a cumprir um propósito, como leva a ser uma pessoa frustrada e amarga. Uma pessoa que o espírito está abalado. Uma pessoa que anda fora do propósito de Deus é uma pessoa que está com o espírito abalado. Eu não conheço felicidade que seja fora da presença do Senhor, que seja fora do centro da vontade de Deus. Se você começar a ver aquilo que não é para ver, você vai começar a se posicionar como Deus não quer que você se posicione. Se você começar a observar aquilo que não é para observar, aquilo que não te pertence, você vai largar o seu propósito e vai começar a viver o seu propósito. Davi, quando viu Betseba, ele largou a construção do templo. Ele largou a promessa do Senhor por um minuto. E a distração é um perigo. Como andamos distraídos com a voz do Mestre? Andamos distraídos se alimentando pela internet, enquanto o pão fresco está vindo aqui, enquanto o pão fresco está caindo do céu. Andamos distraídos com tanta informação na internet e nas lives que foram geradas nessa quarentena. Nada contra, porque minha igreja tem live. Mas eu faço live, gente, é para o pessoal da minha igreja que não, às vezes na quarentena não pode ir, ou uma pessoa que não é evangélica. Mas você que tem sua igreja, assiste as lives da sua igreja, prestigie o culto da sua igreja. Se você não pode estar aqui, prestigie, compartilhe os cultos da sua igreja. Só que a distração é um perigo. É um perigo, você começa a observar. Olha, fulano está pregando assim, pastor. Você não acha que você não tem que trazer essa ideia para aqui? Gente, a cada igreja, Deus dá uma estratégia. Para cada batalha, Deus estava dando uma estratégia para Davi. O Senhor disse a para Natã, dizer a Davi, Davi, eu serei contigo em todas as batalhas. Eu te farei grande sobre a terra. Olha que promessa grande. Eu te farei grande sobre a terra. Davi, por um minuto de distração, esqueceu do que Deus tinha falado para ele. Se você esqueceu do que Deus falou contigo, nessa noite eu venho lembrar para você do que Deus falou contigo quando você saiu do Brasil, quando você saiu de onde você estava. Nessa noite eu quero dizer para você, toda distração vai cair por terra. Você vai voltar para o propósito de novo e a viver os sonhos de Deus. Você construirá a casa para Ele habitar, porque antes era um templo, agora você é o templo. Olha que profundo. Antes Davi tinha que levantar um templo,
E o Senhor disse: eu vou, mas deixarei o Consolador com vocês. Ele morará dentro de vocês. Você é o templo. Então lembra da promessa do Senhor. Lembra do que Ele te prometeu. Lembra do que Ele disse que você iria ser. O Senhor disse a Davi: ei, você será grande. Você será um dos grandes aqui na terra. E você esquece de coisas tão grandes e começa a se distrair com coisas tão pequenas e passageiras. Oh, rebassudere cantarabassaias. Mas o Senhor está falando para você aqui nessa noite. Oh, aleluia, você vai voltar para o foco. Você irá voltar para o foco. Sabe por quê? Porque o Senhor me trouxe aqui neste lugar para falar para você que o mais importante não é você olhar a Betseba, que é uma mulher bonita, e desejar. O mais importante é você negar a Betseba e continuar fazendo o que você deveria fazer. Sabe o que é que Davi devia ter feito? Ele olhou, ele desejou, ele devia ter corrido. Isso é um atraso de vida na minha vida. Betseba é um atraso de vida nas nossas vidas. Entenda. Betseba é um atraso de vida em nossas vidas. Por causa dela a maldição entrou na casa de Davi. Entenda, você não quer maldição para a tua vida. Você quer a graça, você quer o favor, você quer que a palavra profética se cumpra sobre sua vida. Oh, rebassudere canta. Se você quer que a palavra profética se cumpra a tua vida, aleluias, você vai dizer: Betseba, tu pode vir diante de mim, mas eu fugirei de ti e irei de novo para a batalha. Davi devia ter corrido. Olha, misericórdia. Ei, peraí, eu vou com vocês também, mesmo que fosse atrasado, mas nunca é tarde para recomeçar. E Deus está falando para você aqui nessa noite. Arabassudere canta. Deixa Betseba de lado e corre para frente da batalha e conquista a promessa que está diante de você. Oh, rebassudere baixaias. Volta para o lugar de origem. Volta para o lugar aonde Deus te encontrou. Deus quer trazer você de volta à sua origem nessa hora. Sabe, o paraíso perdido lá no Jardim do Éden. Sabe, até hoje o homem fica procurando ele. Mas nessa noite Deus está falando para você. Você não vai terceirizar mais. A culpa é de ciclano, a culpa é de fulano. Não, você vai encontrar esse paraíso reconhecendo as suas falhas e recomeçando de novo. Oh, rebassuda, rebassaias. Quantos sentem a presença do Senhor aqui nessa noite? Quantos sentem a presença do Senhor? E Davi, ele foi maldoso. 2 Samuel capítulo 11 conta exatamente essa história. Eu não vou ler porque é longa. Davi deseja Betseba, vê Betseba, se deita com Betseba, engravida Betseba. E sabe o que ele faz? Quando ele descobre que Betseba está grávida, ele pega e manda Urias de novo para a guerra, para deitar com a mulher. Deita com a mulher, para pensar que o filho é dele. Olha só, quantas vezes nós queremos enganar a Deus? Até quando nós vamos enganar a Deus? Como que nós queremos cumprir o propósito? Como queremos construir o templo? Como queremos ser o templo para Ele habitar? Se nós andamos em espírito de engano e contenda muitas vezes. Como nós podemos ser o templo, a casa para Ele habitar? A gente canta: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Será que você realmente é a casa? Porque a primeira oportunidade que Davi teve, ele quis enganar a Deus. Ele quis persuadir, ele quis enganar, ele quis encobrir o pecado dele. Ai, ela está grávida.
vou mandar ele para a frente da batalha. Primeiro mandou dormir com a mulher, depois manda o homem para a frente da batalha para morrer. Meu Deus, quantas vezes a gente quer prejudicar outras pessoas por causa do nosso erro, das nossas falhas. Quantas vezes a gente se sente o direito de acusar o outro, de colocar o outro na frente da batalha, quando nós éramos para estar na frente da batalha. Não era Urias que era para estar na frente da batalha, era Davi como rei. Olha o que é que a falta da visão, a mudança de foco, a distração traz para o homem. Traz o homem começar a pensamentos perversos. Mas nessa noite, todo o pensamento perverso de não cumprir o propósito de Deus, de querer se esconder, de querer persuadir, vai cair por terra, porque essa igreja é uma igreja séria, aonde o Senhor reina nesse lugar, aonde o Senhor está nesse lugar, e todo o peso que muitas vezes está nos ombros de quem não é para estar, vai sair, porque você irá se posicionar. Davi quis enganar a Deus. Quando nós enganamos a Deus, nosso espírito se abate. Tanta desculpa a gente dá. É culpa de fulano. Certa vez eu estava na minha casa, e enquanto eu culpava as outras pessoas pelo processo que eu enfrentava dentro da minha igreja, o Senhor dizia, calado estava, calado ficava por muitos meses, até um dia Ele dizer, filha, enquanto você disser que a culpa é de ciclano, de fulano, eu não vou fazer nada na tua vida. Eu não vou te transformar. Eu não vou fazer conforme eu prometi para você. Quando você saiu lá do Brasil, ainda era uma jovenzinha. Enquanto eu quis culpar, eu quis me esconder, eu quis mascarar a minha falta, o Senhor não agia na minha vida. O meu espírito continuava abalado, meu querido. Sabe por quê? Porque o crente, mesmo quando está na batalha, se ele sabe que o Senhor está com ele, e isso é tudo, o Senhor garantiu a Davi que estaria com ele, e isso era tudo. Só que nós não vemos esse tudo, nós vemos o nada, nós vemos os outros, nós vemos as circunstâncias, nós vemos os obstáculos, nós não vemos que quem estava conosco e quem estava com Davi era o Senhor. Ele disse, eu serei contigo e destruirei os teus inimigos. Precisava Davi se preocupar em destruir os inimigos? Não precisava, era só posicionamento, era só foco alinhado, coração reto e não esquecer de onde ele veio. Por um minuto Davi esqueceu de onde ele veio. Se você esqueceu de onde ele veio, hoje o Senhor diz para você, ei, eu te tirei de detrás das malhadas e te coloquei como príncipe, e te coloquei como rei, como líder. Deus está trazendo à memória algumas pessoas aqui de onde veio. Isso vai revivificar a sua alma. Você vai servir como nunca antes. Tem pessoas que estavam vivendo o normal, mas Deus trouxe aqui nesse lugar, e para essa nação, e para essa igreja, para dar uma avivada. E você pensa que é só uma coisa que você está fazendo aqui? Tem muito mais para ser feito através da sua vida e da sua casa. Deus tirou um casal lá do Brasil, do normal. Deus está me falando aqui que tem um casal aqui nesta igreja, que Deus tirou lá do Brasil, estava cheio de talentos, cheio de dons, estava vivendo o normal, muito cômodo da situação, mas Deus trouxe vocês para aqui, não foi pelo dólar, Deus trouxe vocês para aqui pelo propósito, aleluias, e vocês vão alinhar o foco nessa noite, porque a promessa ainda está de pé. Eu não sei vocês, mas essa passagem de Davi mexe com a minha alma, o tanto quanto mexe quando Davi vence o gigante Golias, porque mostra a minha fragilidade também, eu perdendo foco, eu mal posicionada muitas vezes, eu me acovardando, eu culpando as pessoas pelos meus atos pecaminosos. Lembra a mim também. A gente às vezes
muitas vezes perde o tempo. Mas Deus quer nessa noite alinhar a nossa vida. Deus quer nesta noite alinhar o nosso pensamento. Deus quer nessa noite alinhar o nosso espírito. Deus quer tirar o espírito abalado e constrangido e te dar um espírito inabalável, onde a presença dele possa habitar. Davi sabia o que era a presença do Senhor se retirar dele. Ele disse: mas por favor, não se afaste de mim o teu espírito. Ele sabia que sem o espírito ele não ia vencer mais batalha nenhuma, minha amada. Ele sabia que sem o espírito ele não poderia nunca mais vencer gigante. Ele sabia que sem o espírito nunca mais ele ia poder cantar de novo ou tocar de novo, porque todo o talento e todo o dom que Davi tinha era dado por Deus. Então ele sabia: eu não tocarei mais porque o espírito se retirou. Eu não vou mais tocar, eu não vou mais compor, porque o espírito que me dava se retirou. Eu não vou mais ganhar a batalha, porque o espírito que habitava em mim se retirou. Mas nessa noite eu quero dizer para você: você irá receber o espírito inabalável, aleluias, para continuar matando Golias, para continuar compondo hinos, nem que seja com suas lágrimas, nem que seja com suas lágrimas. Deus me fala aqui no Espírito que tem uma mulher nesta casa compondo hinos com lágrimas. E na frente de todo mundo. Mas quando chega em casa chora. Deus está falando para você: minha amada, você não vai mais precisar chorar com lágrimas. É você. Você vai compor com letras. Deus está renovando o teu espírito. Assim como ele deu o espírito a Davi para para tocar a harpa e entoar louvores diante do rei Saul, ele te dá nessa noite. Deus está aqui. Deus está aqui. Se Davi não tivesse o Espírito Santo de Deus, ele nunca teria sido Davi, Simeia. Antes de ser já era, nunca vi isso. Antes de ser já era, por causa do Espírito que estava sobre ele. Antes de ser separada já era. Que coisa doida. Nunca vi isso. Antes de você pensar, o Senhor já separou vocês dois para estar aqui nesse lugar. O Senhor tirou vocês dois do comodismo, da vida normal. Estava tudo muito bom para vocês. As finanças estavam tudo no lugar. É homem, tu pergunta o que tu veio fazer nessa terra. O Senhor disse para ti: eu vim renovar o teu espírito. Eu vim renovar o teu foco, porque o teu coração já é meu. Mesmo Davi pecando, o coração já era dele. Mesmo Davi se afastando do foco, o coração de Davi pertencia a Deus. Amém! Um espírito inabalável o Senhor está te dando, porque Ele tem um ministério para ti nessa casa. Tu irás florescer neste lugar. Assim diz o Senhor. Toma posse da promessa. Levanta suas mãos, se coloca de pé. Eu estou toda arrepiada, pastor. Eu estou toda arrepiada aqui nesse lugar. Eu via o Senhor tirando eles como se fosse uma escavadeira lá do Brasil e jogando aqui nessa terra. E ele se pergunta até hoje o que está fazendo aqui nesse lugar. O Senhor veio renovar o teu espírito. O Senhor veio renovar a promessa dele sobre a tua vida. Ai, homem, tu vai começar a enxergar. Ai, não as dificuldades dessa terra, não aquilo que tu tinha. Esquece o
que tu tinha. É um tempo novo sobre este lugar. Ele te dará. Mas primeiro, preste atenção, primeiro. Ele irá transformar o teu foco. Tu terá tempo abundante para exercer algo nessa casa. Pastor, pode contar, viu? Deus arrancou como uma escavadeira lá do Brasil e jogou aqui. E até hoje esse homem pergunta por quê, mas hoje o Senhor respondeu para ele. Para renovar o Espírito e a promessa. Para renovar o Espírito e a promessa. Tu e a tua, a qual eu tenho separado, será como coluna neste lugar. E tu irás dizer, Senhor, a mim. E o Senhor vai dizer, sim, lembra de onde eu te tirei, de detrás das malhadas, e te farei príncipe neste lugar. O Senhor está aqui nessa terra. O Senhor está aqui nesse templo. O Senhor está aqui neste lugar. Porque o Senhor fez na vida de Davi de novo. Sabe por quê? Porque ele se humilhou. Já viu alguém exaltado conquistar alguma coisa? Quando eu quero ter razão, eu perco a minha razão. Sabe quantas vezes eu quis responder e não pude? Eu queria responder às vezes as acusações e eu não podia. E eu dizia, Jesus, por quê que eu não posso responder? O Senhor dizia, cala a boca, não fales, não fales. Eu disse, por quê, Jesus? Ele disse, porque você vai fazer igual a mim. Quando Herodes me acusava e suas crias, eu só dizia, tu dizes. Mas na hora de ser crucificado, eu floresci. E o Pai me justificou quando eu ressuscitei. Quem anda em humilhação é justificado por Deus. Você não precisa abrir sua boca. Você não precisa se explicar. Não, porque não. Já viu quantas vezes todo mundo escuta um lado da história, mas não escuta o outro lado? Não sabe o outro lado? Não tem nada não, se o outro lado for você nessa noite. Deus está falando para você que muitas vezes tem que... Jesus, me dá uma chance para me justificar. Jesus está dizendo, não vai. Ele não vai te dar chance nenhuma. Você não vai justificar, você vai florescer. Você não irá se justificar. O sol da justiça irá adiante de você. Quem anda em humilhação é justificado em suas atitudes. Quem anda em humilhação, Deus perdoa e exalta de novo. Quem anda em humilhação alcança a graça e a misericórdia. Quem anda em humilhação é amado por Deus. Porque tem um coração quebrantado e contrito. A palavra do Senhor diz, o coração quebrantado e contrito, Ele jamais rejeitará. Por que Deus não rejeitou Davi? Por que Deus não rejeitou Davi? Me responde, amada. Por que Deus não rejeitou Davi? Porque o seu coração era quebrantado e contrito. E Deus fala para ti nessa noite, Ele não te rejeitou. Ele não te rejeitou e nunca te rejeitará. Porque Ele conhece o teu coração. E Ele quer transformar algo em teu favor. Tá difícil, mulher. Tá difícil. Mas Ele conhece. Ele conhece o teu coração. E um coração quebrantado e contrito, Ele não rejeita. Pega essa palavra nessa noite. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele exalta. Por mais pecador que fosse Davi, não havia rejeição, havia conserto. E sabe o que aconteceu? O mesmo homem, pastor, que foi lá levantar Davi,
que foi lá profetizar sobre a vida de Davi, o profeta Natan, é o mesmo que chega para corrigir Davi. Olha que forte. O mesmo que levanta é o mesmo que tem a autoridade de corrigir. A mesma voz que levanta, a voz do Senhor te levantou. Então ela é suficiente para te corrigir. A voz do Senhor disse, vai lá, Natan, diz a Davi quem ele é, diz de onde eu tirei ele. Aí Davi vai, recebe a promessa, aí Davi peca, aí depois desce Natan. Homem, você sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Olha, tinha um homem que ele tinha muitas vacas e tinha um que só tinha um só, uma vaquinha só, coitada da vaquinha. Aí aquele homem que tinha muitas vacas desejou a vaquinha daquele homem que só tinha uma. E Davi se enche de ira e diz, quem é esse homem? E o profeta com toda a autoridade diz, esse homem é tu! É tu, Davi, é tu! A palavra do Senhor diz que Davi rasgou suas vestes, se prostrou no chão, cingiu a sua cabeça de cinza, e ele disse no Salmo 51, renova em mim o teu espírito, não te afaste de mim a tua presença. Davi caiu prostrado quando o seu pecado foi, aleluia, descoberto. Ele disse, então os meus ossos envelheceram e o meu pecado caiu sobre mim. Um coração arrependido, um coração que queria. Quando Davi se arrepende, ele diz assim, é um grito, Deus, eu quero de volta a minha promessa, por favor, Deus, eu quero de volta aquilo que é meu. Quando Davi se arrepende, ele grita, me dá de volta, Deus, me dá de volta o que é meu. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão compassivo, que mesmo Davi, sabendo que tinha cometido aquilo, o Senhor foi misericordioso em não tirar a vida de Davi. Ele é misericordioso contigo nessa noite. O pecado poderia ter trazido a morte, mas o arrependimento trouxe a vida. Eu estou falando do pecado, do teu espírito morto. Deus está falando para ti nessa noite. Ele te trouxe aqui para visitar a tua alma e avivar o teu espírito. O teu espírito. Ele trouxe você aqui nessa noite. Quando Davi se encontrou com Natan naquele dia, não era porque Natan queria acabar com Davi. Muitas vezes a gente acha que Deus quer acabar com a gente, expondo os nossos pecados, ou quando o pastor vem nos corrigir, o pastor quer destruir, a gente se levantou contra mim de uma maneira, poxa, o pastor aposta em você, cara, para com isso, ele é autoridade, a mesma mão que levanta é aquela que também corrige, apruma a visão Deus já para ele, a gente vai junto com ela, é alinhamento de foco. Deus tinha dado a visão era de Deus, Davi tinha que seguir e andar em obediência, não em desobediência. Davi perdeu porque desobedeceu, porque você tem perdido muitas vezes o espaço, porque tem andado em desobediência, tem sido desobediente à voz do Senhor. Mas eu já estou encerrando, eu quero que você se coloque de pé nessa hora.